Valendo! E aí, Caleb? Tá aí, Caleb, estudante de nutrição, né? Isso aí, vamos aí. Segundo semestre, né? Estou no segundo semestre agora. Segundo semestre. O que você está achando da profissão, a parte que você liga ao esporte? Eu acredito que você vai ser um nutricionista esportivo mesmo, Com né? certeza. Você já tem a ideia de entrar com o Men's Physique e tudo mais, Sim, né? Tamanho na preparação. Na verdade, a faculdade está sendo mais uma forma de eu me certificar, pelo menos, né? Ter um certificado que eu tenho esse conhecimento, mas a nutrição pro lado do esporte foi uma coisa que eu sempre vivi, né? Porque eu sempre estive no meio do esporte, agora sim mais 100% focado nisso, porque eu já estou numa preparação, né? Sim. A gente fazendo esse trabalho junto, você encabeçando a parte do treinamento e eu... Tamo aí. E eu me usando como cobaia, como testando as minhas receitas, né? Mas Você também eu vou ser sua cobaia para você me botar em forma de novo. sim, Certo? Porque ficar nessa forma de barril aqui já não dá mais não. A pandemia acabou comigo. Mas vamos lá. mas é uma coisa que eu sempre tive envolvido assim na parte não da nutrição, mas eu sempre quis estar envolvido de alguma forma com o esporte. Mas a gente sabe que no cenário que a gente está, pelo menos aqui no Brasil, ninguém vive do esporte, né? Nunca foi fácil viver do esporte, eu sei disso. Tantos anos aí como competidor, mais de 20 anos como competidor. A gente tem uma ajuda do comércio, tem o pessoal que simpatiza com a modalidade. A gente sempre arruma alguma ajuda, né? A prefeitura de Atibaia sempre deu uma força, né? E tivemos sempre reconhecimento, né? Graças a Deus a equipe sempre trouxe excelentes resultados, né? Mas realmente você tem um patrocínio, conseguir uma empresa de suplementos aí que investe em você, realmente aquele negócio, tem que ter nome já, né? Tem que abrir empresa, certo? O que é abrir empresa? Tem que ganhar um paulista, tem que ganhar um brasileiro, para o pessoal ver, não, o cara tá levando a sério. Tem que ter um currículo. Isso, vamos ver se isso tem que ter um currículo. Eu falo que ninguém vive do esporte, pelo menos a gente que vive o fisiculturismo, a gente vê que 100% dos atletas que vivem disso, na verdade, eles se sustentam de tudo que permeia o esporte, né? Igual você fala de patrocínio, os caras vivem da marca que dá o suporte para eles, ou vivem geralmente são profissionais que trabalham numa área da saúde, que dão suportes para outros profissionais, mas eles investem em si mesmo. Geralmente o cara é um profissional de educação física que dá um personal, ou é um nutricionista igual eu. Estou ingressando nessa área para ter uma certificação paralelo eu sendo... Profissional confiável. Sim, paralelo eu sendo um atleta, eu ainda preparo atletas, né? Sim. E ainda mais, isso seria meio que... daria mais credibilidade para o meu profissional, até porque eu seria o meu próprio portfólio, digamos assim, né? E realmente a gente não vê nutricionistas de atletas, né, esportivos, né? Sim. A gente não vê pessoas, não, bom, emagrecer, mas não, o cara está numa condição física, o cara quer alcançar um objetivo. Você fazer uma transformação, certo? Sem, vamos dizer, alterar o biotipo da pessoa, porque o cara já tem uma massa muscular, porém está com uma certa obesidade, e você transformar aquilo de uma forma que o cara não fica insatisfeito, né? Sim. O cara fica insatisfeito. O cara ele quer continuar com a massa que ele já ganhou, quer perder a gordura, certo? Eu acredito que o nutricionista ligado ao esporte ele vai conseguir fazer isso, né? Querendo modelar, né? Lapidar, o cara não vai perder o volume, lógico, né? Como trabalho de definição, a gente sabe quantos quilos, né? Sim. Um atleta perde, certo? Mas o cara que está numa fase de preparação, às vezes o cara até desiste, porque, o pouco que ele ganhou de uma forma errada, o cara vai perder, certo? Porque ele tem que eliminar uma gordura corporal. Querendo ou não, grosso modo, né? a nutrição esportiva é muito mais matemática, né? Nutrição é igual qualquer área da saúde, tem várias especialidades. Você vai ver um médico, ele se forma um clínico geral, mas depois ele foca na sua especialidade. Sim.
Tanto o nutricionista ele pode focar numa área mais clínica, numa área tipo, ele se desenvolve mais voltado para a área de pessoas com diabetes, de pessoas com alguma intolerância. E tem as pessoas que já são mais voltadas para a área do esporte, que é mais voltado para a área da performance, né? Para a área dos atletas. Querendo ou não dá para a gente exigir de um profissional que é voltado para outra área, uma área mais geral. Por exemplo, a gente tem nutricionistas agindo na área do SUS. Até. A gente consegue marcar um nutricionista até pelo posto de saúde, mas não vai ser nada focado para uma área por exemplo, do esporte. Vai ter um direcionamento, né? Sim, igual. Vai ser para a qualidade de vida daquela pessoa e simplesmente, exclusivamente. Sim, até, por exemplo, na medicina. A gente tem a medicina do esporte, que é voltado para pessoas que querem ter um alto rendimento. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente está pensando em fisiculturismo de alto rendimento, a gente não está dando 100% ênfase à saúde, né? Porque uma coisa que é uma realidade é que, querendo ou não, quando a gente está pensando em ganhar uma competição, a sua medalha é o seu principal foco, né? Exato. Por hora você deixa de lado, não questão que você vai ferrar com a sua saúde, você vai ficar doente por causa de uma competição. Não, mas querendo ou não, a sua saúde vai sempre ficar em segundo plano. Isso é uma coisa que você tem que procurar sempre um profissional especializado para tentar tirar o máximo do seu rendimento sem prejudicar tanto a sua saúde. É uma coisa que até a gente já conversou várias vezes, né? Aliás, falar, né? O Caleb, ele tem página, né? No YouTube, sim, né? Sim, tem um canal no YouTube. Um canal no YouTube, Caleb Moraes, fala sobre nutrição, óbvio. Ele já tem o livro dele, virtual, lançado. Então procurem Caleb Moraes. Isso aí. Certo? Vale a pena. É uma linguagem diferenciada, é super legal, é divertido. Vocês vão aprender nutrição de uma forma legal, por um outro prisma, sem pressão. Certo? Isso é super legal. Uma coisa sempre enfatizada que é voltado para o esporte, né? Voltado para o alto rendimento. Porque uma coisa é alguém procurar um profissional de saúde visando só a sua saúde, e outra coisa é você procurar um profissional querendo um maior rendimento no seu esporte, né? Porque... Principalmente se você for um atleta de competição, né? Porque você ser competidor não é uma coisa de qualidade de vida, é uma coisa que eu sempre falo para tudo. Se você quer ter uma boa forma física, certo? Se você quer ter uma aparência de um bodybuilding, certo? É uma coisa, você está treinando para aquilo. Agora, se você quiser ser um competidor, é diferente, certo? Você vai querer passar do seu limite, o objetivo é esse. Sim. Certo? O piloto de Fórmula 1 está lá correndo, a 100 por hora ele conseguiu fazer a curva, a 200 por hora ele conseguiu fazer a curva, a 250 já saiu de lado, opa, é por aqui. Chegou no limite. Certo? Chegou no limite, certo? Mas, na hora do vamos ver, o cara passa do limite. Sim. Né? O cara se quebra, o cara se arrebenta, o cara tem lesão, e a gente sabe disso, né? Eu tenho lesões em tudo quanto é lugar, mas é lesão no ombro, é peitoral rompido, é joelho, é ciático, e é uma coisa assim, por mais que você se cuide, acontece, porque quando chega na hora do vamos ver, você quer passar do limite. Porque se a gente for ver o que é o próprio fisiculturismo, na verdade, o esporte a gente tem a musculação, e um profissional de fisiculturismo é o cara que vai no limite do seu esporte, né? Porque em qualquer esporte a gente tem as pessoas que estão fazendo por um hobby, tem as pessoas que querem se profissionalizar e chegar no limite do seu esporte. O fisiculturista é o cara que quer chegar no limite do seu físico natural, né? A gente vê muitos campeões parando por causa de lesões, né? Tem o Sim. Dória, que após 6 Olímpias teve uma lesão no tríceps, se eu não me engano, certo? E simplesmente ele parou, tirou o pé. Podia ter persistido e tal, não, acho que ele tomou uma atitude inteligente. Sim, foi certo? sensato. Porque parou por cima, né? Ele parou como vencedor, teve uma lesão, tirou o pé, preservou a saúde, preservou a qualidade de vida dele, né? Soube a hora de tirar o pé, né? Sim. E está aí até hoje respeitado e insuperável, né? Sim. É A história dele. Sim.
Fez a história dele. Sim. Isso é que é uma coisa que é importante no esporte, né? É a história que você deixa. Sim. Ninguém entra como profissional de nutrição esportiva, você sabe que é um destaque maior. Você vai ter um destaque especial como nutricionista esportivo. Sim. Sai da normalidade, né? Me fala uma coisa, o que fez você escolher a musculação para sua vida? Eu acho que todo mundo que começa, quando coloca o pé pela primeira vez numa academia, fora algumas exceções, a maioria das pessoas não tem nenhuma pretensão em seguir carreira nisso. Geralmente é que a pessoa tem algum sobrepeso e quer mudar de vida, ou a pessoa só quer saúde. Geralmente, eu quando comecei, eu lembro que eu era horrível em todos os esportes. Eu sempre fui horrível. Mas desde moleque eu sempre tive as minhas inspirações assim de físico. Eu que cresci assistindo Rambo, assistindo Exterminador do Futuro, sempre tem as pessoas que são ícones na parte física, né? A gente viu o corpo do cara e falava, será que é possível chegar nisso, né? Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa academia eu tinha 14 anos. Tinha 14 anos, ouvi aquelas coisas lá de se eu começasse a treinar musculação muito cedo você ia ficar pequeno, você não ia crescer, que é uma coisa que é totalmente ao contrário. Mas eu comecei lá tentando dar meu máximo, eu quero ver se eu consigo dar uma encorpada, pelo menos dar uma definida, né? Parece que, pelo menos na juventude, geralmente a primeira coisa que a pessoa quer é definir seu abdômen, né? Quer pelo menos aquela mostrar. apresentação de frente, né? Sim. Shape frontal é o fundamental, né? É o abdômen trincado e o bração, né? Sim. E agora voltando a quando que eu decidi trabalhar com isso e ver que isso poderia ser uma carreira para mim. Eu já tentei trabalhar com várias coisas, já tentei vários negócios, mesmo sendo novo eu já quebrei várias vezes tentando fazer várias coisas. Eu acabei desistindo de várias coisas também, mas uma coisa que eu nunca desisti foi de treinar. Sempre treinei, quis treinar pesado, sempre gostei de comer bem, de me alimentar regrado. Eu vi que foi uma coisa que eu consegui, que é uma coisa que muita gente acha difícil, que a pessoa não consegue perdurar por muito tempo. É uma coisa que eu consegui por um bom tempo sem desistir. Eu pensei, se é uma coisa tão fácil para mim, que eu sinto tanto prazer, por que eu não começo a pensar nisso como uma carreira, né? Como é que eu consigo me profissionalizar nisso? Aí eu comecei a estudar a área, né? Ver a história do fisiculturismo, como que as pessoas vivem disso. E como eu falei, eu descobri que as pessoas que estão no esporte não vivem 100% do esporte, né? As pessoas estão no esporte, mas elas vivem do que permeiam o esporte, sempre. Até eu tenho academia, tudo bem, certo? Mas uma coisa é você formar um atleta, outra coisa é você entrar naquela salinha ali e administrar, né? Sim. Ali é a sobrevivência do negócio em si. Aí não é só uma academia, é uma empresa. Sim, sim. Certo? Isso tem que gerir como qualquer outra empresa. Exatamente. Aí eu já pensei em qual é a forma que eu consigo me profissionalizar nessa área do fisiculturismo mesmo. Já pensei em fazer uma faculdade que a maioria do pessoal que está numa academia e quer se profissionalizar de alguma forma, a pessoa vai fazer educação física, né? Só que uma realidade é que tem muito preconceito também, né? Até da parte a pessoa tem que ter muita sorte quando tem uma família que te apoia, né? É uma coisa que é muito difícil, e você que tem uma família que te apoia, você tem que dar de graças a Deus, né? Mas é sempre você vai ouvir a mesma coisa. Você vai fazer educação física para quê? Para dar aula na escola? Só ficar apitando? É assim mesmo. Então é uma coisa que a gente já... Ficar de short, dar aula. Você é professor, short, chinelo, tênis, camisa regata, isso é trabalho. Né? Pô.
Aí a gente já começa... As coisas assim mesmo, meu. Eu vi muito isso de muitas pessoas. Sim. E por mais que eu tenha tido apoio da família, aquela coisa toda, mas teve aquelas coisas, né, de não ser tão valorizado assim, né? Não é um futebol, né? Uhum. Certo? Eu acho que, por exemplo, toda academia tem um banco de supino, né? Digo assim, pelo powerlifting, certo? Ou pelo fisiculturismo. Eu simplesmente posso dizer, todo mundo tem um shape. Sim. Pô, cara, vai lá, se prepara, bota sangue no zóio, sobe no palco, chacoalha a bandeira brasileira, faz acontecer. E a gente vê uma certa, não digo uma desunião, os nossos esportes são de pessoas unidas. Eu vejo dessa forma, eu não vejo uma rincha. A gente vai nos campeonatos, amigos de 20, 30 anos, e está todo mundo junto ali, certo? Comemorando, festejando o evento. Não fugiu, aquela coisa de rivalidade. Sim. Essa é a palavra que eu estava procurando. Rivalidade. Eu não vejo rivalidade na nossa modalidade, certo? Tanto no bodybuilding quanto no powerlifting. Eu não vejo rivalidade, eu vejo ajuda. Se as pessoas focassem, certo, em se unir mesmo, não, vamos fazer campeonato sério, vamos fazer o negócio crescer, vamos todas as academias formar um atleta pelo menos. Mas muitas vezes você simplesmente eu não vou ficar saindo de final de semana com um atleta para ir para campeonato, eu já fico com o cara a semana inteira, eu já não aguento mais, não sei o quê. Pô, cara, mal sabe isso, que é a paixão da nossa vida, né? Da minha, da sua, né? Sim. Certo, do Robson aqui que está filmando aqui, que já tem seus títulos. Que aí você tem que ver suas prioridades, né? Se você quer viver o esporte, se você quer lutar para fazer esse esporte ser conhecido e ganhar corpo no nosso país, né? Porque querendo ou não, como você falou, não é a mesma coisa que um futebol, né? Você vai ver qual é a diferença do cara no auge do futebol lá ganhando uma Champions League para um cara que ganha um Olímpia, que também é o auge do nosso esporte. Você vai ver qual é a diferença do que os caras ganham. Então, querendo ou não, o nosso esporte é uma coisa que ainda precisa ganhar corpo, precisa de um certo incentivo. E querendo ou não, esse papel é nosso que está dentro do esporte. Então tem que ver qual que é a nossa motivação, se a gente quer mesmo, deixar de lado a nossa vida, assim, nosso sustento, até um ganho financeiro, para a gente conseguir levar o nosso esporte à frente. Como você falou, é muito mais, pensando financeiramente, não é vantajoso você sair com o atleta daqui e levar lá para as competições, não é tão vantajoso para você. Você tem o seu negócio aqui, a sua academia, por que você vai lutar para fazer esse esporte ser conhecido? Mas se a gente for pensar a longo prazo, a gente ganha muito com isso, a gente que vive com isso. Se a gente for pensar o que os caras ganhavam lá no começo lá do nosso esporte, se a gente for ver, se você acha que o que a gente ganha, que um atleta de alto nível ganha agora é pouco, você tem que ver o que os caras ganhavam lá atrás. Não ganhavam. Não ganhavam. Os caras faziam 100% por amor. E esses caras se dedicaram para fazer o esporte chegar onde está agora. E agora é a nossa vez de a gente fazer o nosso esporte chegar num lugar mais além. Então eu acho que depende de cada um ver qual é o seu comprometimento com o seu esporte, para ver o que você quer. Você quer só ter um bom rendimento financeiro ou você quer levar o seu esporte que você ama mais além? Você quer encorpar esse esporte para você chegar num outro nível, para no futuro a próxima leva de atletas terem um destaque maior, um reconhecimento maior. Patrocínio, investimento em cima, né? E aí chega na pergunta que você tinha me feito, né? O porquê que eu escolhi isso e como é que eu cheguei onde eu tô com a escolha que eu fiz agora de cursar nutrição e querer viver desse esporte. Tem várias formas de você querer se profissionalizar nisso. E se a gente for pensar, existe também a forma de você ingressar na própria medicina e se tornar um médico do esporte, né? Igual o Dr. Paulo Musi, que no contexto que a gente está agora é o mais conhecido. Ele, além dele ser um médico, ele é um
um atleta, né? Sim, cara. Então ele é uma imagem, né, Sim, eu acho do trabalho que a gente desenvolve, né? E é justamente que eu acho que isso que a gente precisa. Um médico, a gente vê, é uma figura de respeito. E o contraste disso é um atleta que é uma figura que geralmente as pessoas de fora olham com um certo desdém, né? Ah, o cara, o que você é? Você é atleta de fisiculturismo? Você não estudou? Tem muita gente que acha que é isso, que gente que entra no esporte é porque não estudou e a única coisa que teve ignorante, é inculto. No final das contas eu vejo nesse meio as pessoas mais cultas, com mais consciência corporal. Eu uso muito a palavra consciência corporal. Eu acho isso importantíssimo na vida e na profissão, no dia a dia. Consciência corporal, tudo que você faz o tempo todo. Sim. E é isso que de repente está faltando, né? Querendo ou não, principalmente no nosso esporte, eu acho que cada atleta tem que ser meio que um médico, né? Porque a gente tem que ter uma consciência tão grande da nossa fisiologia, de como é que funciona, o porquê da hipertrofia, como é que funciona. Eu acho que passou o tempo que as pessoas só levantavam peso e ficavam rezando para crescer, né? Agora a gente tem que correr atrás do conhecimento e ver o porquê que acontecem as coisas, né? Então a gente tem que ter um bom conhecimento da nossa fisiologia, e para isso você tem que estudar. Não é uma coisa de, a pessoa não tem preguiça de estudar, então a pessoa virou atleta. Não, com certeza não. A pessoa teve que estudar muito para chegar num atleta de alta performance, cara. Qualquer um que você chegar, trocar 5 minutos de papo, você vai aprender uma coisa nova. Sim. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, até para outros profissionais, né? Nunca seremos avançados nisso, sempre seremos intermediários, iniciantes e intermediários, porque a cada dia um aprendizado, a cada conversa um aprendizado, a cada pergunta um aprendizado. É verdade. O cara treina, a gente descobre uma coisa nova, uma forma nova de você estimular um grupo diferente, o porquê que as coisas acontecem. E voltando a falar da parte da visibilidade do esporte, voltando a falar da forma de você se profissionalizar, a gente falou até da medicina, esse exemplo que a gente trouxe aqui do Paulo Musi foi um grande tapa na cara da sociedade, né? Porque um médico que é a figura, se a gente for pensar, é uma figura notável. É a figura mais respeitada que a gente vê no mercado de trabalho, geralmente é o médico. É o médico. E você vê um médico lá subindo num palco, disputando fisiculturismo, disputando nosso esporte. Então isso foi uma coisa que alavancou demais. Eu acho que é isso que está faltando, as pessoas verem com um olhar diferente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer diferença. A gente tem que procurar mesmo se profissionalizar, procurar estudar, entender mais e acrescentar com tudo que a gente pode. E eu estou agora cursando nutrição, eu quero me especializar em nutrição esportiva, para mim cuidar de atletas. E também eu sou um atleta, estou fazendo a minha preparação. Sim. E por enquanto eu estou sendo meu próprio cobaia. Então eu acho que é isso, a gente tem que procurar sempre se profissionalizar mais na nossa área. E a gente tem que, se a gente não for egoísta e for pensar como um todo, uma coisa legal até que você falou, que na nossa modalidade é um esporte que tem muita união e não tanta rivalidade. Eu acho que é justamente por isso, porque a gente, no nosso esporte mudou muita coisa de uns tempos para cá, mas ainda é um esporte que tem muito preconceito. E como a gente é uma sociedade que está permeada desse preconceito, eu acho que a gente que está dentro, a gente se une muito. Justamente por causa disso, porque a gente lutou tanto para vencer tanta coisa, para chegar num alto nível, que quem está lá, a gente tem um respeito muito grande. Eu acho que a gente tem um respeito muito maior pelos nossos atletas que estão no topo do que o pessoal de outros esportes, né? Igual tem as pessoas de outros esportes e as pessoas do alto nível desses esportes. Eu acho que a gente, no nosso esporte do fisiculturismo, a gente tem um respeito muito grande para quem fez história. Igual a gente sempre, toda vez que você vê qualquer marombeiro
conversar, ele sempre vai falar com o máximo de respeito das figuras que trouxeram o fisiculturismo até aqui. Nem me fale disso. Justamente por Certo? causa disso. O Robson falou, vamos fazer uma filmagem aí com você falando do seu mestre. Eu falei, cara, Sim, não dá. tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande na minha vida, é uma pessoa muito importante, tem que ser uma coisa que calma. É muito difícil. Emocionalmente, né? Sim. Emocionalmente. Mas é isso, cara. E espero conversar com você mais vezes, com certeza. Bom, estamos aqui, né? Estamos aqui, estamos sempre aqui. Voltando aqui, só para lembrar, galera. Agora, sexta-feira, né? Sexta-feira, valeu. Sexta-feira. Obrigado, vamos tomar uma cerveja. Vamos lá.